Quantos têm expectativa aqui no coração de que o Senhor vai falar com você nessa noite? Amém? Aleluia. Hoje é uma noite profética, irmãos. Como foi bom aqui adorar o Senhor, cantar essas canções, né? Tudo que nós temos passado nesse dia a dia, todas as lutas, todas as tribulações, tudo que tem acontecido no nosso meio, irmãos, tudo isso nos faz estar mais quebrantados, sim ou não? Mais esperançosos, esperando que o Senhor venha buscar a tua igreja, para que nós possamos estar com Ele, amém? Eu quero falar um pouco a respeito disso nessa noite também. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que eu não tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí o apóstolo Paulo começa a falar a respeito do amor, né? Por que nós temos que ter o amor? Porque não adianta ter fé, porque não adianta ser alguém generoso, porque não adianta ter os dons, né? E porque não adianta ter todo o conhecimento se nós não tivermos o amor. No versículo 4 ele explica por quê? Porque o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Agora presta atenção, o amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. E aí Paulo começa a explicar por quê. Olha o versículo 9: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que Paulo está falando é o seguinte: olha, o amor vai permanecer para sempre, tudo tem que ser feito através do amor. Agora o conhecimento, a fé, os dons, isso hoje é em parte que nós profetizamos, é em parte que nós conhecemos. Nós não temos todo o conhecimento da glória de Deus. O que nós conhecemos é aquilo que o Espírito Santo nos revela, e aquilo que está através da palavra. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 10: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, a fé vai passar, o conhecimento vai passar, os dons vão passar, mas o amor vai permanecer. Porque se eu conheço em parte e um dia eu vou conhecer por completo, aquilo que é em parte vai ser aniquilado, ok? Olha o versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha o versículo 12: agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então Paulo primeiro diz o seguinte, que nós vamos conhecer em parte, e depois ele diz que nós vemos em parte, mas depois nós conheceremos como também nós somos conhecidos. Ou seja, a esperança também vai passar. Nós temos expectativa no nosso coração de que um dia nós vamos ver o Senhor, mas um dia nós vamos vê-lo. Então a esperança também vai passar, a fé vai passar e a esperança vai passar. E o apóstolo Paulo continua no versículo 13, olha o que ele diz: agora, olha para o seu irmão aí e diga assim: agora que importa, né, irmão? Agora permanecem, só o agora, tá, irmão? Era para falar só o agora. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então, o amor, irmão, ele vai permanecer, amém? Porque o amor, ele é da onde parte tudo aquilo que você deve fazer para Deus. O amor é a essência, irmão. O amor é a motivação. Tudo tem que partir do seu coração, tudo tem que ser feito através do Espírito, amém? Mas a fé e a esperança vão passar, mas agora permanece a fé e a esperança. E dessas duas coisas que eu quero falar nessa noite. Quero falar para você a respeito da fé, que é importantíssima, e da esperança. Um dia tudo isso vai passar, mas agora essas coisas são muito importantes, amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8.
Que nós vamos precisar muito dessas duas coisas, viu, irmão? Nesses últimos dias vamos precisar de muita fé e de muita esperança no Senhor. E essa é a minha oração essa noite, que você saia daqui cheio de fé no seu coração, amém? Com expectativas de grandes coisas, de tudo aquilo que o Senhor planejou e de tudo aquilo que Ele ainda fará por nós, amém? Então, vamos falar agora a respeito da fé. Vou começar falando a respeito da fé, ok? Efésios capítulo 2, versículo 8. Sei que é um texto muito conhecido dos irmãos, mas eu preciso embasar a respeito da fé aqui. Eu preciso falar para você a importância da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então presta atenção no que o apóstolo Paulo está falando. Que pela graça nós somos salvos. Pelo que nós somos salvos, irmão? Pela graça. Repita comigo. Pelo que nós somos salvos? Agora, qual que é o meio que Deus estabeleceu para que você pudesse tomar posse, alcançar, usufruir da graça de Deus? O apóstolo Paulo continua falando, por meio da fé. Como que eu acesso a graça de Deus? Por meio da fé. Então, eu sou salvo pela graça, irmão. Eu não mereço. Eu sou pecador. Mas Jesus, sendo gracioso, me dando aquilo que eu não mereço, morreu por mim na cruz, perdoou os meus pecados, me salvou, amém? E preparou uma morada para nós no céu. Só que o meio de qual nós tomamos posse dessa graça que nos salva é por meio da fé. E eu quero falar a respeito da importância da fé nesses últimos dias, né? Eu quero ler pelo menos 3 textos aqui. Eu li o Efésios 2:8, vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 1, que fala também da importância da fé. Romanos 5, versículo 1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que eu fui justificado? Por meio da fé. Então, eu sou salvo pela fé, e eu sou justificado, eu me torno justo, por causa da minha fé em Cristo Jesus, amém, irmãos? Você precisa entender a importância da fé, é pela fé que você acessa a graça. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que tudo que tem que ser feito por meio da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé ela é importantíssima nesses dias, irmão. Quando você estiver com o Senhor, como nós cantamos aqui, né, nas ruas de ouro e de cristal, ali você não vai precisar de fé, irmão, porque o próprio Cristo vai estar ali. Você não vai ter que ter fé, irmão, mas hoje é necessário, porque você está aqui no mundo, e para acessar as coisas espirituais, para você tomar posse da promessa e para você viver uma vida de obediência a Deus, vai ser necessário que você tenha fé, amém? Para você ser salvo, para você permanecer fiel, você precisa ser um homem e uma mulher de fé. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, né? Paulo explicando ali para os Gálatas a respeito da circuncisão, porque tinha uns judeus que falavam o seguinte: olha, tem que circuncidar, os gentios se converteram, agora faz parte da lei, o 8º dia eles têm que cortar o prepúcio deles, eles precisam se circuncidar para fazer parte, né? E outros já falavam o seguinte: não precisa circuncidar não, porque agora nós estamos na graça, nós não precisamos mais voltar para a lei e cumprir todos os mandamentos. Aí sabe o que Paulo fala, irmão? Olha que coisa tremenda para a gente encerrar essa parte aqui. Paulo fala o seguinte: olha, porque em Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Amém, irmão? Paulo está falando assim: meu irmão, não quero saber se você vai circuncidar ou não, isso aí não tem importância para mim. Você quer resolver o problema? Creia em Cristo por meio do amor de Deus, amém? É a fé que vai operar em você, que vai salvar você e que vai fazer que você se torne filho, você passe parte da família de Deus. Você precisa da fé, você não precisa de obediência, você não precisa de cumprir mandamento, você não precisa de cumprir preceitos, você precisa crer. Olha como Paulo fala aí, Gálatas capítulo 5, 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, ou seja, a religião dos judeus, nem a incircuncisão, os gentios que estão querendo fazer parte, tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor, amém, irmãos? Você entendeu aqui a importância da fé para ser salvo, para permanecer fiel, para pertencer a Deus? Você precisa de fé, foi o meio pelo qual determinou para que você tocasse nas coisas espirituais, para que você tomasse posse das promessas de Deus, amém? Então, irmão, se por um lado nós precisamos da fé para ser salvo, para tocar, para acessar as promessas, por outro lado, a incredulidade é aquela que te afasta de Deus. A falta de fé é aquela que vai te fazer perecer, que vai fazer que você desvie do caminho do Senhor.
Então, por um lado, nós precisamos ter fé, mas agora eu quero ler alguns textos que falam a respeito da perca da fé, ok? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Já eu vou explicar por que eu estou ministrando a respeito desse assunto, que é muito importante para os últimos dias, né? Presta atenção que Paulo fala aqui a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Presta atenção, irmão, então isso aqui é uma profecia, isso aqui foi o Espírito Santo que falou através de Paulo, na carta para Timóteo. O Espírito Santo está exortando a igreja, Deus está trazendo uma palavra de exortação para a igreja, dizendo o seguinte: olha, nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que é a apostasia? É o abandono da fé. Então, o Espírito Santo está trazendo exortação, irmãos, falando que nos últimos dias as pessoas vão abandonar a fé, elas vão deixar de crer no Senhor, elas vão deixar de seguir o caminho. Agora, se o Espírito Santo trouxe essa exortação, irmão, nós temos que levar em consideração aquilo que Deus falou, e não pensar em viver uma vida de qualquer maneira. O Senhor vir hoje ou amanhã, para mim tanto faz. Como que está meu emprego, né? Será que minha empresa lá suspendeu meu contrato de 60 dias ou não? É isso que eu estou preocupado, eu tenho que pagar colégio esse mês ou não? Eu estou com coronavírus ou não? Eu estou preocupado com agora, com as coisas daqui. Mas não, o Senhor está falando que nos últimos dias as pessoas vão abandonar a fé. Isso tem que ser algo, irmão, tem que falar o nosso coração. Nós precisamos entender essa verdade bíblica, para que nós permaneçamos firmes no Senhor. Amém? Porque, olha o que o texto diz. Por que eles apostatarão da fé? Por que eles vão abandonar a fé? Porque eles darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então hoje se ouve todo tipo de engano, universalismo, né? Todo mundo está salvo, todo mundo vai para o céu. Jesus morreu por todos, o sangue de Jesus cobre todas as pessoas, independente da fé, se a pessoa está salva. Você está salvo, você não precisa fazer mais nada, você vai para o céu e não preocupa não, está tudo bem com você. Não é isso que o Espírito Santo diz que nos últimos dias ia acontecer. O Espírito Santo diz o seguinte: muitas pessoas, algumas pessoas vão abandonar a fé. Para você não pensar que esse texto é um texto isolado da Bíblia, eu quero ler pelo menos mais 2 textos que nos falam a mesma coisa. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Vou aguardar os irmãos abrir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, montarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então nós estávamos falando aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui de pessoas que ouviam a verdade, que conheciam a verdade, mas por causa que eles queriam ouvir uma coisa diferente, que agradasse e fosse compatível com o estilo de vida que eles tinham, eles abandonaram e não deram mais ouvido à verdade. Agora presta atenção, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Paulo aqui estava explicando para os Tessalonicenses o seguinte, que o Senhor ainda não havia voltado, porque muitos falsos mestres estavam explicando para a igreja o seguinte, que Jesus já havia voltado. Agora presta atenção, irmão, o que é que Paulo fala aqui? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Paulo está falando, cadê o esfriamento da fé? Cadê o povo abandonando a fé? Cadê o povo se desviando? Isso ainda não aconteceu. Isso vai ter que acontecer, porque esse é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus, irmão. Você precisa entender isso. Nos últimos dias as pessoas vão começar a abandonar a fé. Esse é um sinal claro na palavra de Deus. Agora, o Senhor não está falando que isso vai acontecer com você. Ele está trazendo uma exortação para que justamente isso não aconteça com você, para que você guarde a fé, amém? Para que você obedeça a Cristo e que você seja achado servindo, um servo bom e fiel, né? Olha Mateus capítulo 24, versículo 12. Só falar algo para você aqui a respeito, né, de por que algumas pessoas caem no engano. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz que são mestres que vão ensinar enganos de demônios. Agora 2 Timóteo capítulo 4 já fala outra coisa, que as pessoas vão querer mestres para si.
Então, um dos motivos é porque pessoas vão ensinar coisas erradas, para que essas pessoas se desviem. Agora, um outro motivo é porque as pessoas vão querer ouvir as coisas erradas, e vão procurar para si mestres que vão ensinar coisas que elas precisam. Você está entendendo tanto que o esfriamento da fé vai ser uma coisa séria, irmão? Não só pessoas vão ensinar engano, mas pessoas vão querer ouvir engano, elas vão procurar o engano, para que seja compatível com o estilo de vida que elas querem, né? Olha Mateus capítulo 24, eu quero abrir a minha Bíblia aqui, porque eu quero ler um... Agora, irmão, se pela fé eu sou salvo, se eu abandonar a minha fé, o que é que vai acontecer comigo, irmão? Se a salvação é por meio da fé, e a Bíblia diz que nos últimos dias muitos vão abandonar a fé, então essa pessoa não vai ser salva, irmãos. Nós precisamos entender isso. Olha o que é que Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10 diz. Eu quero que você entenda, irmãos, por que as pessoas vão abandonar a fé. As coisas não vão acontecer do nada, irmãos. Presta atenção, né? O coronavírus. Quantas pessoas você não está vendo amedrontado, irmão? Pensando, cadê Deus agora? O que é que está acontecendo? Então, sinais, vai haver terremoto, vai haver guerra, vai haver perseguição. Então, essas coisas vão fazer com que as pessoas comecem a se esfriar na fé. Olha aqui para você ver o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, olha aí, enganarão a muitos. Agora olha o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui, que nós lemos nessas 3 cartas aqui, foi o que Jesus falou para os discípulos, lá em Mateus capítulo 24, que o amor de muitos vai se esfriar. Agora olha por quê? Por causa da iniquidade, por se multiplicar a iniquidade. Então, irmão, as pessoas vão começar a ver as outras caindo em pecado, e elas vão pensar que se Deus existisse, o mundo não tinha que estar assim. Olha lá, o pastor fulano, e ela vai começar a observar o pecado, e por falta de relacionamento com Deus, e de querer guardar a sua fé, e de achar que tudo está normal, ela vai acabar esfriando a sua fé. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse sinal já está sendo cumprido, que o amor de muitos já está se esfriando. Eu te falo por mim mesmo, irmão. Agora eu vou contar uma experiência. Eu estava compartilhando com um pastor. Irmão, se esse coronavírus fosse na minha época que eu converti, tudo seria diferente. Eu não tenho dúvida alguma. Pergunta aqui quantos que é da minha época que nós converteu. Irmão, não ia mudar nada. Ia estar todo mundo na igreja orando, ia estar todo mundo igual o Garavelo, trabalhando normal, irmão. Despreocupado, descansando. Não que nós não íamos obedecer, não que nós não íamos entender o que está acontecendo, mas jamais nós iríamos ficar apavorados com medo, irmão. Porque se nós somos a igreja do Senhor Jesus, se a resposta está em nós, o Espírito está em nós, a palavra está em nós, a esperança está em nós, como que eu vou ser o amedrontado da história, irmão? Como que eu vou ficar em casa trancado, apavorado, pensando, vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou morrer, minha família vai se perder, o que é que eu faço agora? Nós somos a resposta, irmão, nós somos a igreja, a palavra de Deus está conosco. A nossa responsabilidade é ministrar sobre as pessoas, é dar a palavra de Deus para elas, é falar para elas, descanse, irmão, Deus preparou um lugar muito melhor para você nos céus. Se você não está tendo emprego, não está tendo trabalho, você vai reinar com Cristo um dia aqui no milênio. Se os seus governantes não estão fazendo as coisas certas, você vai reinar com Cristo aqui. Olha quantas coisas Deus tem prometido para nós, irmão. Nós temos que ter uma expectativa das coisas celestiais, nós temos que olhar para o alto, nós temos que olhar para a palavra, irmão. Se você olhar somente aqui para essa terra, irmão, você vai perder a sua fé, você vai abandonar a sua fé, você não vai entender aquilo que Deus planejou a seu respeito. Irmãos, eu estou falando na abobrinha ou não, pastor? Pergunta aí quem é da nossa época, irmão. Era oração todo dia, ora no mato, ora no monte, vai para um lugar que não tem ninguém, afasta 10 metros, mas vai orar todo dia. Ai de nós se não fosse para a célula, irmão. Ah, mas isso aí é religião, irmão, então eu quero essa religião. Então eu quero orar todo dia, eu quero estar junto com Deus, eu quero ter fé, eu quero ter expectativa que Deus cura coronavírus. Amém? Eu quero ter expectativa que Deus ainda fala em meio à pandemia. Irmão, se vir uma perseguição sobre a igreja, você vai fazer o quê? Porque só tem uma enfermidade, o povo não deixou você sair na rua. E se vier uma perseguição, como os países aí que perseguem? E se você falar que é cristão, eles cortar o seu pescoço? O que é que você vai fazer? Você vai negar a Cristo, irmãos? Então nós precisamos ter... Isso é uma coisa real que acontece hoje. Agora, qual é a sua fé? Onde você tem baseado a sua fé, irmãos? Fé fala daquilo que você acredita, irmão. E se você tiver a fé certa, você vai ter o comportamento certo. Se você entender que tudo aqui é passageiro, até a fé é passageira, tudo vai passar, irmão. Mas aquilo que vai permanecer é você e Cristo unidos para a eternidade.
onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá lágrima, tristeza, pranto, morte. Não vai haver mais guerra, irmãos. Porque foi isso que Ele prometeu para nós. Agora o que você está esperando, irmão? Aumento de salário, você está esperando parar a pandemia, o que você está esperando? Qual que é a sua expectativa, irmão? Eu não estou falando para você ficar desalienado e esquecer das coisas da terra, não é isso. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, irmão. Seja alguém cheio de fé. Não deixe uma circunstância ficar acima da palavra, irmão. Eu falei para minha família, se morrer vai para o céu. Peguei coronavírus, falei, se morrer vai para o céu. É isso que a Bíblia diz. Juntei minhas filhas e falei para elas, olha, Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Ninguém vai morrer aqui em casa. Se morrer, vai ser promovido, vai para a glória. Amém, irmãos? Eu não estou aqui desvalorizando a obra, eu não estou aqui desvalorizando esse tempo precioso que o Senhor nos deu para viver como igreja. Eu não estou desvalorizando a minha família, o meu trabalho, tudo que Deus me deu. Eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Eu amo a igreja, amo os irmãos. Mas eu também amo se eu for estar com o Senhor um dia. E você precisa ter essa expectativa. Você precisa ter esse entendimento, irmão. E essa fé precisa movimentar seu espírito. E você precisa acreditar na palavra de Deus. Porque muitos se esfriarão. Não são poucos. Eu não me preocupo com isso, irmão. Porque eu não faço parte dos muitos. Eu nunca fiz. O amor de muitos se esfriará. Amém. Eu não faço parte dos muitos. Eu faço parte dos poucos. Amém. Faço parte daqueles que amam a Deus, que servem a Deus. A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, irmão. E são poucos os que passam por ela. Eu faço parte do grupo dos poucos. Agora, irmão, se você não guardar a sua fé, se você não combater o bom combate, se você não tiver esperança, se você não tiver a fé correta, você pode se escandalizar, como a Bíblia diz que vai acontecer com muitos. Olha o que a Bíblia diz, aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Quero mostrar para você de forma bíblica o que aconteceu com alguns irmãos e a orientação da Bíblia para que você guarde a sua fé. A sua fé, irmão, ela foi dada para você guardar, para você viver, para você usufruir, para você desfrutar, para você crescer nela. Jesus diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda, porque o grão de mostarda ele é pequeno, mas o próprio Jesus ensinou que quando ele cresce, vira a maior árvore de todas, né? E os pássaros assentam sobre ela e ela dá fruto. Então você tem que desenvolver a sua fé. Ela pode ter começado pequenininha, irmão, mas você pode orar, você pode ouvir a Deus, você pode crescer, amém? É essa a expectativa que o Senhor tem a seu respeito. Vamos lá, estamos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Vamos lá, Paulo falando para Timóteo. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses, Paulo dá nome, irmão, para você não achar que ele estava inventando, que tinha gente que estava na fé, mas partiu, só que chegou o momento que eles afundaram. É isso que Paulo está falando aqui, eles naufragaram na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então eles estavam na fé, eles partiram na fé, mas num determinado momento eles afundaram na fé, eles perderam a fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Olha o que é que Paulo diz para Timóteo: e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chama, pois alguns, professando, se desviaram da fé. O que aconteceu com eles, irmão? Eles se desviaram da fé. Se não fosse possível desviar da fé, por que a Bíblia diria que eles desviaram da fé? Se não fosse possível abandonar a fé, por que estaria escrito que muitos apostatarão da fé? Se não fosse possível perder a fé, porque a Bíblia diz que alguns naufragaram na fé. Eu estou sendo raso aqui, irmão, porque tem muito texto bíblico que fala a respeito da perca da salvação. Mas eu quero trazer esse conceito para você entender que no fim dos tempos, esse é um sinal que vai acontecer. E eu não estou aqui para gerar medo, eu não sou o pregador do caos, eu não estou aqui pregando para que você, pregando condenação sobre você vai entender isso daqui a pouco. Mas é uma exortação do Espírito Santo para que você tenha uma vida santa. Por quantas vezes você lê na Bíblia, orar e vigiar? Por que você acha que está escrito orar e vigiar, meu irmão? Se não vai acontecer nada com você. Orar e vigiar, porque não sabe que hora virá o ladrão. Se o dono da casa soubesse, ele ficava preparado, mas ele não sabe. Então ore e vigie, irmão, porque você não sabe que dia que o Senhor Jesus vai voltar. Então seja achado bom e fiel, amém? Orai e vigiai. É isso que a Bíblia nos ensina. O crente tem que estar sede, sóbrios e vigilantes, porque Satanás está ao derredor tentando
tragar. Por que eu vou ficar preocupado de me tragar se não tem jeito? Eu sou de Deus, eu nasci de novo, eu não perco minha salvação e minha vida vai estar uma bênção. Por que eu tenho que preocupar? Por que Jesus me mandou orar e vigiar? Por que ele disse que o amor de muitos esfriariam? Porque alguns abandonariam a fé. Precisamos entender a palavra, amém, irmãos? E ser sóbrio, ser vigilante, andar conforme as Escrituras. Aleluia. Então alguns aqui desviaram da fé, outros naufragaram na fé, outros abandonaram a fé, outros desviaram da verdade, né? Agora, para encerrar essa parte aqui, irmão, vamos ler Judas, capítulo 1, o livro antes de Apocalipse, a epístola de um capítulo. Vamos lá, irmãos, eu estou lendo esse texto aqui para você compreender que essa ministração, irmão, é por amor, amém? É o coração de Deus querendo guardar você nele. E eu vou te mostrar, irmão, o que eu estou ministrando aqui é aquilo que os apóstolos e aquilo que a palavra de Deus ministra, amém? Vamos ver se isso aqui é condenação, se o que eu estou pregando para você é condenação. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, repita comigo, amados. Amém, então é para você é amado, amém? Presta atenção nisso, irmão, olha que coisa maravilhosa. Enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, olha o que Judas está falando, olha, amados, enquanto eu estava assim diligente, eu estava tendo todo o cuidado possível para fazer aquilo que é de maneira correta, para falar a respeito da nossa salvação que é comum. O que é a salvação comum? É a salvação que eu e você temos. Judas está falando, olha, quando eu vim escrever essa carta, eu tinha um objetivo específico, e eu tomei muito cuidado, porque eu queria falar a respeito da nossa salvação, que nós temos, que nós partilhamos junto. Então Judas está falando para quem é salvo ou para quem não é salvo, irmão? Para quem é salvo, ele está falando, olha, eu estou aqui falando para vocês a respeito da nossa comum salvação. Agora presta atenção. Senti a necessidade de vos escrever, exortando a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está falando, meu irmão, eu quero falar para você sobre sua salvação. Quase engasguei aqui, né? Então Judas falou, eu quero falar para você a respeito da sua salvação. Sabe, com muito cuidado eu quero falar. E sabe o que eu vou falar para você? Deus nos deu a fé de uma vez por todas. Agora, batalhe por essa fé. Amém, irmãos? Judas está falando, batalhe por essa fé de uma vez por todas. A fé foi entregue para você. Agora a responsabilidade sua é lutar por essa fé, é orar, é jejuar, é viver uma vida em santidade, é obedecer a Deus, é ministrar a palavra de Deus. Não viver uma vida, eu estou salvo mesmo, vou para o céu, que o resto do mundo, né, fique para lá e eu para cá, e eu estou bem, eu estou vivo, eu tenho alimento, eu tenho sustento. Não, irmãos, você tem que cuidar da sua fé e batalhar pela sua fé. Agora o melhor está por vir, irmão, porque presta atenção, se não tivesse como perder a salvação, por que Judas ia citar exemplos de condenação para a igreja? Porque ele começa falando, olha, eu estou falando sobre a salvação de vocês, batalhe pela fé. Aí ele começa a citar exemplos de por que eles têm que batalhar pela fé. Vamos lá? Olha o versículo 4. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 5. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes, vocês já conhecem, né, irmão, de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Irmão, Judas está falando a respeito da salvação daquele povo. Ele fez isso com diligência, e para exortar eles a batalhar pela fé deles, ele falou, olha, Deus salvou um povo, tirou eles do Egito com mão poderosa, mas aqueles que não creram foram destruídos. Por que Judas usaria esse exemplo se não é possível acontecer na vida de um cristão? Agora olha o versículo 6, Judas continua, porque ele é igual, ele usa só um exemplo, ele usa vários. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Versículo 7, mais uma vez, assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como... Fala para mim, irmão, e foram postas como? Ninguém sabe, né? Fomos postas como exemplo
sofrendo a pena do fogo eterno. Então Sodoma e Gomorra, Jesus está falando assim, foi um exemplo para vocês, irmão. Vocês não creem não, para vocês verem. Sodoma e Gomorra foi destruída. Os anjos que não guardaram, né, seu principado, a sua autoridade, a obediência a Deus, estão condenados para o juízo eterno. O povo que saiu do deserto, Deus salvou eles, mas porque eles não creram, eles foram destruídos. Porque Judas falaria a respeito da salvação, a respeito da fé, e usaria exemplos de pessoas que foram destruídas, se o intuito não fosse ensinar que o cristão deve vigiar e orar. Então, irmãos, observe as escrituras, amém? Ore e vigie em todo o tempo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos entenderam aí a respeito da fé? Então agora vamos falar a respeito da esperança, porque o que permaneceu agora, diz Paulo, foi a fé, a esperança e o amor, amém? E eu também quero mostrar para você que a fé caminha junto com a esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O autor de Hebreus diz o seguinte: de fato, né? Ele fala o seguinte: de fato, não tem jeito, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Presta atenção, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu perder a fé, irmão, como é que eu vou servir a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque o autor explica porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que Ele exista. Para mim, crer que Deus existe, eu preciso de fé. Mas aí o que é tremendo, que nós não vamos falar de fé mais, nós vamos falar de esperança. Então ele fala, né, que Ele exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Olha como a fé está ligada com a esperança, irmãos. Nós vamos falar a respeito de esperança agora. Mas você não precisa somente crer que Jesus é Deus, você não precisa crer que é a salvação em Deus. Não é só isso que a fé faz, mas a fé faz que você creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você vai viver uma vida de fé, irmãos, amém? E a fé vai fazer você tomar posse das promessas para esse tempo. Mas a esperança, irmão, é aquela que vai gerar no seu coração aquele desejo de obedecer a Deus, de fazer a obra de Deus, porque você sabe que um dia Ele vai vir e vai te recompensar por isso. Então é necessário que você entenda que Ele é galardoador, que Ele vai trazer uma recompensa para você no dia que Ele vai buscar a igreja, que Ele vai recompensar você, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, amém, irmãos? Então você precisa crer em Deus, mas você precisa entender que Ele é galardoador. Isso fala da esperança, irmão. Fé fala das promessas presentes, mas as promessas futuras é que um dia Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja e vai recompensá-la por isso, amém? Irmãos, eu comecei a compartilhar essa palavra com a igreja, comecei a meditar a respeito desse assunto por causa de uma situação que aconteceu lá em casa. Sabe, todas as situações nós vemos Deus, sim ou não? E nós começamos a comparar, irmãos, algumas situações do dia a dia. Então, desde que minhas filhas se entendem por gente, né, que eu não sei quantos anos, mas desde que elas falam, conversam, não sei, desde que elas se entendem por gente, vocês vão entender o que eu vou falar, calma. Desde que elas se entendem por gente, elas pedem um cachorro, as duas. Desde pequenininha, pai, eu quero um cachorro, e pedi um cachorro. E eu falava, não vou dar cachorro não quero dar cachorro, não quero comprar cachorro. E vai pedindo daqui, vai pedindo de lá, igual aquela mulher, né, a parábola diz, daquela mulher que ficou atormentando o juiz lá para julgar a causa dele, aquele juiz acabou julgando a causa dela. Então para ficar livre das meninas, eu falei, olha, o dia que nós morar numa casa, eu vou dar um cachorro para vocês. Presta atenção, irmãos, eu não tinha expectativa nenhuma, nem de comprar o cachorro e nem de morar na casa, porque eu já estava na minha casa, que era um apartamento, uma sobreloja, estava tranquilo, despreocupado. Mas eu fiz a promessa para as duas. Irmão, e presta atenção, isso aqui não é uma parábola porque tem nome, mas é uma história, irmão, que eu quero que você compare com a nossa vida. E eu vi isso, porque acontece muito na vida dos cristãos. Então eu dei uma palavra para minhas filhas. Falei, o dia que nós morarmos numa casa, eu vou dar um cachorro para vocês. Eu mesmo, irmão, esqueci da promessa. Só que, sabe o que acontece, irmão? Muitos crentes são assim, eles perderam a esperança da promessa, irmão. Eles perderam a alegria de viver a promessa e de entender que algum dia eles vão tocar e vão alcançar aquilo que Deus determinou. Só que minhas filhas não esqueciam. Então elas ficavam vendo vídeo no YouTube, qual cachorro comprar, qual o comportamento do cachorro,
qual comida para dar para o cachorro. Presta atenção, irmão, vai se ligando e vai entendendo aí o processo na sua vida com Deus. Então minha filha olhava a casinha, irmãos. Sabe, quantas vezes você não está orando e você começa a ver aquilo que Deus prometeu para você no céu. Senhor, será que minha casa vai ser um sobrado? Onde que vai ser o lugar? Eu vou reinar com o Senhor, como é que vai ser? Eu vou sentar lá. Como que vai ser o julgamento quando nós estiver com você? Eu vou poder julgar também? Sabe, irmãos, a expectativa das coisas de Deus, ela precisa estar no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como criança. Nem eu sabia se eu ia dar, mas estavam elas lá com expectativa sempre, né? Morava no apartamento, fui mudar para o outro, aí nós mudamos para outro apartamento. Elas disseram, agora nós vamos comprar um cachorro, né? Falei, não, eu prometi quando se fosse numa casa, que é apartamento também, então vocês vão esperar mais um pouquinho. E pensei que nunca mais ia mudar daquele apartamento, porque eu estava lá, estava de boa, estava tranquilo com minhas filhas, sem cachorro, tocando a vida, nada contra cachorro, porque agora eu tenho, tá bom? Sou proprietário de cachorro também, então eu posso falar, né? Ninguém vai me julgar. Mas não era, não queria e não gostava, né? Então o tempo foi passando, irmão, e a expectativa não foi diminuindo. Mas aí eu começava a ver minha filha escrevendo como vai ser o nome do cachorro, que jeito que o cachorro vai ser, qual que é a raça do cachorro. Irmãos, isso é esperança, irmãos. Qual que é a expectativa e a esperança do evangelho no seu coração quando você entende que Jesus um dia vai buscar a sua igreja? Qual que é a expectativa do seu coração quando a Bíblia diz que um dia nós seremos um com Ele, e nós não veremos mais em parte, mas nós conheceremos como nós somos conhecidos? Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13, agora eu posso explicar. Nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Como que você é conhecido por Deus, irmão? Como que você acha que Deus te conhece? A Bíblia diz que nós vamos estar lá com Ele, vamos conhecer como nós somos conhecidos. A revelação da glória de Deus vai se manifestar para nós ali no céu. Nós vamos estar unidos na eternidade com Ele, irmão. Nós não vamos ter mais preocupação. Não sei se você está entendendo, irmão, mas não tem mais cheque para cobrir. Você não tem que trabalhar mais para comer, irmão. A maldição já passou. O suor do teu rosto comerás. Não, irmão. A Bíblia diz que a árvore da vida vai estar ali no meio dos rios, né? E vai dar 12 frutos uma vez por mês. Não sei que fruto que é esse, mas eu quero comer todo mês quando tiver, porque eu vou estar lá. Agora, qual que é a expectativa do seu coração com as coisas do céu, irmão? Se você não tem esperança, eu quero explicar a respeito da esperança. Se você não tem esperança com as coisas de Deus, irmão, então você não está vivo. Se você não sonha com as coisas de Deus, irmão, então o que a palavra tem, como que a palavra tem enchido você e motivado você a viver, irmãos? Eu quero falar a respeito da esperança, irmãos. As minhas filhas não desistiram. Sabe por que elas não desistiram, irmão? Presta atenção aqui. Porque elas têm um pai. Por isso que elas não desistiram. Porque às vezes eu ficava reparando nas rodinhas das conversas. Um dia meu pai vai me dar um cachorro. Irmão, nós temos um pai. Se minha filha pode acreditar naquilo que eu falei com toda veemência, com todo coração, por que você não pode acreditar nas coisas que Deus prometeu para você? Porque você não pode ter expectativa que Ele vai vir. Presta atenção, irmão, lá em Atos capítulo 1. No versículo 9, a Bíblia diz, contando a respeito dos últimos momentos de Jesus, onde Jesus estava dando as instruções para os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus foi levado aos céus, e uma nuvem os encobriu. Presta atenção nisso aqui, irmãos, a respeito da esperança. A Bíblia diz que Deus mandou 2 anjos. Irmão, para que eu quero ver anjos se eu estou vendo Jesus subir? Mas a Bíblia diz que aqueles anjos falaram algo muito importante, para falar, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo jeito que vocês estão vindo Ele subir, vocês virão Ele descer outra vez para buscar vocês, irmãos. Deus enviou 2 anjos para gerar expectativa e esperança no coração. Eu não sei se vocês estavam com o olho cheio de lágrimas naquele momento. O meu Senhor está partindo, eu vou ficar sozinho, o que é que vai ser de mim? Mas houve esperança, houve uma palavra de esperança no coração deles. Se alegrem, Ele vai vir, vocês estão vendo Ele subir, mas Ele vai descer, e Ele vai buscar a sua igreja. Amém, irmãos? 2 anjos ali para gerar, sabe, esperança. A esperança, irmão, ela precisa estar no seu coração, ela precisa ser unida com a fé. Você precisa crer em Deus, mas você precisa ter esperança das coisas do céu. Você precisa ser como minhas filhas e ter expectativa, que jeito vai ser o cachorro, que dia que vai vir, como que vai ser o nome, quanto que é a casinha, quem vai comprar comida. Você tem que ter expectativa do céu, irmão. Como que vai ser, se você vai conversar com Pedro, se Moisés vai contar como é que foi na sarça ardente, por que Eva comeu a maçã lá, sem que Deus falou para não comer. Você tem que ter expectativa do céu, irmãos, das coisas de Deus, das promessas de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Oh, Jesus, não me deixe perder a esperança, Senhor. Não me deixe perder, Senhor, a esperança. Não me deixe perder a expectativa do meu coração, Deus. Coloque a mão no seu coração, irmão. O Espírito de Deus está aqui. Senhor, não nos deixe perder a alegria do céu, Senhor. Não nos deixe perder a esperança, a expectativa da sua vinda, Senhor.
Oh, Jesus, que nós sejamos achados servos bons e fiéis. Oh, Jesus, enche o nosso coração de fé. Não permita que a iniquidade, meu Deus, não permita que os falsos enganos, que a doutrina errada nos afaste do Evangelho de Deus vivo, mas nós queremos o Senhor, nós queremos te amar, nós queremos esperar o Senhor, Jesus, nós queremos encontrar com o Senhor um dia, nós queremos estar com o Senhor face a face, nós queremos ver os seus olhos como chamas de fogo, Senhor, nós queremos ver os seus cabelos brancos como a neve, seus pés como latão reluzente, as suas vestes, meu Deus, reais, esse cinturão de ouro no seu peito. Nós queremos te ver, nós queremos ver a sua glória, Jesus, nós queremos estar contigo, nós queremos amar a tua vinda, Jesus. Não nos deixe perder a esperança, Senhor, não nos deixe perder a fé, Deus, em nome de Jesus. Oh, irmão, você pode perder tudo. Você pode perder tudo nessa vida, você pode perder a sua família, irmão, você pode perder o dinheiro, você pode perder tudo, mas você não pode perder a sua fé e a sua esperança, irmão, porque tudo vai passar, mas aquilo que vai permanecer é Deus, é a sua palavra e as suas promessas. Aleluia, irmão, entendendo isso, você precisa entender que tem coisa que é pequena. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Meu irmão, tem coisa que é pequena, eu não estou desmerecendo a vida das outras pessoas, mas se elas morressem em Cristo, você não pregar o Evangelho, isso vai ser eterno. Hoje é algo momentâneo, mas se elas morressem em Cristo, vai ser um pavor e um sofrimento eterno. E onde que isso é aí que entra a nossa fé, a nossa esperança, irmão? Amém? De dias melhores, de que as pessoas possam crer que vai vir algo que é superior àquilo que nós temos vivendo. Nós não podemos esperar somente nessa vida, nós não podemos ter a nossa vida por preciosa. Paulo falou isso, eu não tenho minha vida por preciosa. O Senhor Jesus disse, aquele que amar a sua própria vida vai perdê-la. Quantos crentes têm amado a sua própria vida nesse momento, irmão? Pensado só no seu umbigo. Mas Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então eu quero perder, não é porque eu sou alguém que não tem responsabilidade, irmão. Eu quero perder o amor nessa vida minha aqui, para que eu possa ter um amor verdadeiro, que é o amor de Cristo, para que eu possa viver de maneira correta, e poder fazer algo que mude a vida das pessoas, amém? E não esperar em mim, mas esperar nas promessas do Senhor. Então não tenha a sua vida por preciosa, irmão. Ame a Deus, ame a palavra de Deus, amém? Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Paulo falando a respeito disso que nós lemos aqui em Atos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, amém? Quem não quer conhecer a morte? Amém? Glória a Deus, oremos para que o Senhor volte e nos arrebate, amém? Então depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, amém? Não terminou pela aí, Paulo fala, consolai-vos uns aos outros com essa verdade, irmão. Você precisa entender que há consolo quando você entende que há um reino por vir, que essa não é a vida verdadeira. Às vezes, irmão, eu fico triste, vou abrir meu coração, eu fico triste com a incredulidade dos irmãos. E agora que minha vida não tem dinheiro, não tem nada. Meu irmão, se você tem Cristo, você tem tudo. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmão, Jesus não vai vir te buscar, o Senhor não tem a sua recompensa. Então por que você está esperando, irmão? Ore, clame, amém, por dias melhores, ore para que a situação passe, ore por cura, ore por provisão do céu, ore por alimento. Eu não estou falando para você desmerecer tudo isso, irmão, mas consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmão, se não está bom hoje onde você mora, o Senhor vai te recompensar. As ruas são de ouro e de cristal, amém? Se sua energia está cortada, irmão, não preocupa, porque no céu a Bíblia diz que Ele será a nossa luz, lá não haverá noite. Você vai estar de dia, porque Ele é a nossa luz, Ele é o sol da justiça. Aleluia, amém, irmãos? Essa palavra precisa nos consolar, isso é esperança. Nós falamos de fé, agora estamos falando de esperança. Você tem que esperar no Senhor, esperar a volta do Senhor, esperar nas promessas do Senhor. Isso precisa gerar uma expectativa no seu coração, irmão, para que você não seja achado em falta, não caia em incredulidade. Pelo contrário, seja cheio de fé esperando o Senhor. 2 Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 20. Olha o que Paulo diz, irmão. Entenda essas verdades. Pois a nossa pátria está nos céus. Aonde que é a sua pátria, irmão? Nos céus.
Você é patriota, amém, eu também sou, eu amo meu Brasil, eu quero o melhor para o meu Brasil, mas tudo isso aqui é temporário, tudo isso aqui é passageiro, minha verdadeira pátria está no céu, é de lá que eu tenho que esperar, é de lá que vem o meu Senhor, aleluia, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador. Olha a esperança aí no coração, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar em si todas as coisas. Agora presta atenção, irmão, você não está satisfeito não com o seu corpo, você está reclamando, irmão, da vida, você está acima do peso, está abaixo do peso, está feio, não está com o cabelo do jeito que você quer, engordou, não nasceu bonito do jeito que você pensava. Tem consolo para você, irmãos. A Bíblia diz que o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo glorificado de Cristo, irmãos. Isso que eu estou falando aqui é sério, irmãos. A pessoa está desesperada por causa da vida dela, gastando dinheiro dentro com ela lá, vai ficar parecendo a Gretchen, né, e não vai resolver o problema, né, cheio de plástico para lá, para cá. Mas nós vamos ser conforme o Senhor, irmão. Então isso tem que consolar você. Se você não está do jeito, não estou falando para você deixar de ser desleixado e não cuidar. Você é templo do Espírito Santo. Mas você precisa entender que é uma promessa, irmão. Nós seremos semelhantes a Cristo. Olha o que o texto diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia, irmão, isso é promessa, tem que ter esperança nisso, meu irmão. Hebreus, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. O que Paulo está falando? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha o que Paulo fez aqui, irmão. Paulo era entendido das coisas, né? Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e ele guardou a fé. Agora olha o que ele diz, irmãos: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual ao Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Você vê como que a volta de Jesus está ligado com a recompensa, irmão. Paulo fala: olha, o Senhor vai vir naquele dia, e a minha coroa está guardada. Presta atenção, irmãos. Eu imagino Paulo fazendo assim, ó: combati o bom combate. Sabe quando você vai conseguir, vai conquistar e vai acessar algo precioso, irmão? Aquela comida que você vê que você está morrendo de fome. Então Paulo está lá: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Agora eu quero minha coroa, porque o próprio Senhor Jesus vai me entregar uma coroa quando Ele vier naquele dia. Olha o que Paulo está falando, irmão. Aí talvez você está pensando: mas o apóstolo Paulo fez muita coisa, foi apóstolo Paulo, escreveu quase a maior parte do Novo Testamento, sofreu por Cristo, tudo. Agora que é a melhor parte, irmão, presta atenção: e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então tem uma coroa, irmão, não é só para Paulo, tem uma coroa para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. E amar a vinda do Senhor não é só: como eu queria que o Senhor voltasse, minha vida está toda arrebentada, não tem nada aqui na terra, e eu precisava de um amparo. Não é isso, irmão. Amar a vinda do Senhor, a vinda está ligada com recompensa. Então é fazer tudo aquilo que o Senhor te ordenou. Isso é amar a vinda do Senhor, é obedecer a Ele, porque quando Ele vir, se você ama, você sabe que Ele vai vir e vai prestar conta com você. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a respeito do tribunal de Cristo. Assim que o Senhor buscar a sua igreja, nos arrebatar nos ares, a primeira coisa, Paulo já sabia, por isso que Paulo falou: eu quero a minha coroa, porque ali a Bíblia diz que o Senhor vai recompensar cada um segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Amém, irmão? Quantos querem estar um dia diante do Senhor recebendo a sua recompensa? Paulo falou assim: não é só para mim não, é para todo aquele que ama a vinda do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Presta atenção, irmão, porque é muito bom ministrar a respeito da esperança, irmãos. É tremendo, porque a fé, ela está ligada com a esperança. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Presta atenção, irmão. Abraão abandonou sua família, abandonou tudo por um Deus que era desconhecido até no momento ali por ele, né? E ele partiu sem saber para onde ele ia. E a Bíblia continua falando, está falando dos heróis da fé, né? Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé na Bíblia. Então, pela fé,
peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora, olha por que Abraão, irmão, nós estamos falando a respeito do pai da fé. Presta atenção que você quer ser alguém cheio de fé, irmão? Seja alguém que tem esperança nas coisas de Deus, seja alguém que espera. Nós estamos falando do pai da fé. Olha por que Abraão abandonou tudo, irmão, e seguiu a Deus. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Irmãos, Abraão falou assim: que eu quero que essa casa aqui, o próprio Deus vai edificar uma cidade para mim. Irmão, você não acha interessante que Abraão sabia disso, não, naquela época? Como que Abraão sabia que um dia Deus ia fazer uma cidade? A Bíblia está falando que Abraão largou tudo, irmão, porque ele sabia que um dia haveria uma cidade, o qual Deus é o arquiteto. Talvez você olhe para sua casa, irmão, e pensa, queria tanto fazer uma decoraçãozinha ali, eu queria arrumar esse telhado, pôr uma ilha na cozinha para pôr um fogão aqui. Você já pensou, irmão, em dar uma reformada boa na sua casa? Irmão, Abraão, ele largou tudo, porque ele sabia que um dia ele habitaria numa cidade, o qual Deus é o arquiteto. Irmão, nós vamos habitar numa cidade que, você já pensou nisso, irmão? O próprio Deus desenhou a cidade, nós vamos habitar, irmãos. Amém? Você entendeu por que Abraão abriu mão das coisas? Porque Abraão tinha esperança, um dia eu vou ter uma cidade muito melhor, Deus construiu algo para mim. Abraão tinha expectativa no coração, irmãos, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E a Bíblia diz em Apocalipse que essa cidade é a nova Jerusalém que desce do céu, amém? Abraão, irmãos, naquela época, irmão, Deus quer gerar expectativa no seu coração. Se você for alguém de fé, Deus vai revelar essas coisas, para o seu coração cheio de fé, para que você não pare, amém? Para que você não retroceda, mas que você avance. Você precisa amar essas coisas. E não foi só Abraão, irmãos. Olha Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26. E aqui, olha alguém que ralou e sofreu, irmão. Foi Moisés. Pela fé, Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha o que Moisés recusou, irmão. Ele recusou ser neto do governador do Egito. De todo, né? Porque era o Egito que governava o império nessa época. Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da posição, irmão, né? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Irmão, ele largou o palácio para sofrer com o povo de Deus, como você já conhece a história, né, do Êxodo, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Agora, por que ele fez isso, irmão? Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés estava lá ralando, eu vou ter que ir lá em Faraó, meu Deus, agora vai outra praga, vai matar o filho do Faraó, agora é a praga de rã de sapo, meu Deus, o Faraó vai matar. Estava com o povo incrédulo, estava lá tentando de tudo quanto é jeito, irmão. Ele estava lá governando o Egito, ele era filho da filha de Faraó, mas ele abriu mão de tudo isso, a ponto de correr risco de ser morto, de sofrer, de enfrentar o maior imperador da época, que era Faraó. Tudo isso diz a palavra de Deus, que Abraão fez, por quê? Contemplava o galardão. Moisés olhou para Faraó, olhou para o trono, falou, não, tem um trono muito melhor para mim lá no céu. Você está entendendo, irmão? É só entendendo e tendo no seu espírito impressa essas coisas de Deus, para você abrir mão daquilo que você tem hoje. Você precisa entender que tem algo melhor, você está entendendo? É isso que Deus quer quando Ele gera fé no nosso coração e quando Ele nos gerou esperança, dizendo que um dia voltaria e que um dia nos recompensaria por isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vou chamar o Lucas aqui para cantar uma canção para a gente. Enquanto isso, irmãos, ele vai organizando as coisas aqui, eu quero compartilhar algo que eu lembrei que na hora que eu cheguei aqui, na hora do louvor hoje eu lembrei, irmãos, tem tudo a ver com essa palavra, tudo a ver com o louvor que nós tocamos no começo, né? Inclusive eu vou terminar o culto com os textos que o pastor começou lendo, mas teve um dia, irmãos, que eu fui até na casa do João Vitor, fui fazer uma célula lá, convidei um amigo meu para tocar um louvor, e ele começou a adorar, irmãos, nós começamos a adorar o Senhor Jesus ali, começamos a adorar o Senhor, começamos a adorar. De repente, irmão, eu fui arrebatado em espírito. Eu não vi nada, mas eu estava com o Senhor. E eu não estava ali mais. E eu estava adorando o Senhor em outro lugar, que eu não sei onde que é, não sei explicar, mas ali eu não estava mais. Não sei quanto tempo passou, não sei o que aconteceu. Depois eu fiquei sabendo que teve outros lá também que foi.
Mas quando eu voltei, irmãos, presta atenção, nós estamos falando de esperança, amém? Vamos orar aqui agora, porque nós precisamos ter essa esperança no nosso coração. Irmãos, quando eu voltei, eu comecei a profetizar, irmãos, a respeito das coisas aqui da terra, para quem estava ali naquele dia na cela. Nem sei se o João Vitor consegue se lembrar disso, mas eu comecei a profetizar, irmãos, porque eu não conseguia entender por que as pessoas amavam as coisas da terra. Eu não entrava na minha cabeça. Eu já voltei, irmão, até meu amigo falou: moço, o que aconteceu com você? Você está diferente. Ele ficou preocupado, ficou com medo de mim. E eu comecei a profetizar, que eu me lembro que eu falava que nós não podemos amar as coisas dessa terra, porque eu vi a glória de Deus, irmãos. Eu adorei o Senhor numa dimensão que, quando eu voltei para cá, eu vi que não tem nada semelhante. Eu falei: por que as pessoas perdem tanto tempo? Por que as pessoas valorizam tanto as coisas aqui da terra? E é nesse espírito, irmão, amém, que eu quero ministrar sobre você nessa noite. Fique de pé. É esse respeito, irmão, de ter essa fé, essa esperança, esse entendimento. Nós vamos louvar a Deus nessa noite, irmão. Eu quero o cheiro do céu aqui nessa noite, amém, irmãos? Que o Espírito Santo fale a seu coração, que você sinta o amor de Deus transbordando, você possa, irmão, entender a importância daquilo que Deus prometeu, para você abrir mão, irmão, para você não fazer como uma mulher de Ló e olhar para trás. Jesus disse que aquele que olha para trás não é digno do arado, irmão. Nós olhamos para frente, nós olhamos para o alvo, nós estamos rumo a Cristo, irmão, a nova Jerusalém, aquela que desce do céu ataviada como noiva. Amém, irmãos? Coloque a mão no seu coração agora. Quero orar por você. Depois eu vou ler um texto aqui da Bíblia. Oh, Espírito Santo, nos visita nesse lugar, nessa noite, Senhor. A minha oração, meu Deus, e a expectativa do meu coração, Deus, é que nós possamos estar cada vez mais completamente apaixonados pelo Senhor, Deus. Assim como Moisés, Senhor, que recusou a mais alta posição para sofrer, Senhor, porque ele sabia que um dia ele seria recompensado pelo Senhor, Deus. Assim como Abraão, que foi para uma terra distante, que não sabia, abandonou a sua família, Deus, porque ele sabia que o Senhor tinha uma cidade, do qual o Senhor era arquiteto, e o Senhor é aquele que construiu essa cidade, Deus. Não nos deixa amar esse mundo, diz a Tua palavra, e nem as coisas que nele há. Nós queremos amar o Senhor, queremos amar o Teu reino, Senhor. Queremos abrir mão da nossa própria vida para ter a vida verdadeira, Senhor. Nos enche nessa noite do Teu amor, Senhor. Não permita que o temor tome posse do coração dos meus irmãos, mas que a fé e a esperança floresça nessa noite, Espírito Santo. Aquele que está atormentado em casa, com medo das enfermidades, que eles recebam cura em nome de Jesus. Aqueles que estão emocionalmente abatidos, Deus, que a alegria do Senhor seja a força deles nessa noite, Deus. Aqueles que estão enfermos, com enfermidades, que a cura e o poder do Senhor possa tocar eles nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, meu Deus, nada menos do que aquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor. Nós queremos te servir, nós queremos te adorar, Deus. Nós queremos as recompensas que o Senhor falou que teríamos, Deus. Nós queremos mais, Jesus. Nós queremos o Senhor nessa noite, Deus. Nós não queremos ouro, não queremos prata, Jesus. Nós só queremos o Senhor. Sinta o Senhor nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Nós só queremos o Senhor, Jesus. Diga para Ele. Diga para Ele que você só quer Ele nessa noite. Nós só queremos o Senhor, Jesus. Nós só queremos sentir a Tua presença, Senhor. Só queremos sentir o Teu cheiro, o Teu perfume, o Teu toque, a Tua doce voz. Fala conosco nessa noite, Deus. Queremos Te ouvir. Restaura a esperança, Espírito Santo. Restaura a esperança, Deus, daquele que está abatido, daquele que está sem fé, daquele que está oprimido. Oh, Senhor, restaura a esperança nessa noite, Jesus. Renova as forças, Deus. Reaviva o dom que há em cada um aqui nessa noite, Deus. Fortaleça a fé de cada um dos meus irmãos, Espírito Santo. Levante eles para uma vida de vitória, para uma nova vida, uma vida de conquista, uma vida de fé, uma vida de esperança, com expectativa do céu, Deus, e não das coisas dessa terra, Senhor. Oh, Jesus, mas o Teu Espírito é aquele que nos convence, Senhor. Nós precisamos do toque no nosso íntimo, Deus. Nós não queremos ser apenas emocionalmente abalados nessa noite, nós queremos um toque no nosso espírito. Nós queremos ouvir a Tua doce voz. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, Deus. Aleluia, adore, adore, adore a presença do Senhor que está aqui nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus, nós Te adoramos. Apocalipse capítulo 21, irmãos. Ouça isso com o seu coração aberto, irmão.
Deixa o Senhor imprimir isso no seu espírito, irmão, para que seja uma verdade. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Diz o seguinte: vi novo céu e nova terra. Presta atenção, irmão, tudo aqui vai ser destruído. Deus tem algo muito melhor para nós. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Chegou a recompensa, irmão. Vai chegar o dia que você vai habitar com Ele, o tabernáculo, a presença, a vida de Deus. Nós seremos um com Ele. Eis que chegou. Ele vai habitar, o tabernáculo de Deus estará entre os homens. Aleluia, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará toda lágrima dos olhos, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Agora nós vamos cantar a Bíblia, amém, irmãos? Eu amo cantar a Bíblia. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 1, essa canção que nós vamos cantar, diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida. Você pode imaginar, irmão, um rio que flui do trono de Deus, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as flores da árvore são para a cura das nações. Amém, irmãos? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará no trono o Cordeiro de Deus. Irmão, Jesus vai reinar. No trono vai estar sentado Deus e o Cordeiro. Ele vai reinar com equidade, com justiça, irmão. Por isso que não vai haver mais dor, porque Ele vai estar sentado no trono e vai governar sobre nós. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Meu irmão, nós vamos contemplar a face de Cristo, e na sua fronte está o nome dEle. Então já não haverá noite, aleluia, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos cantar essa canção agora.